Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Vitor Cinzento, esse é meu canal sobre futebol alemão e hoje a gente vai falar sobre a história de um time muito tradicional, um dos maiores vencedores da história do campeonato alemão, mas que hoje está na terceira divisão nacional, que é o Kaiserslautern, né? Um time gigantesco que cedeu ali 5 jogadores para o Milagre de Berna em 54, time muito grande do tão famigerado Fritz Walter. Então, a gente vai contar um pouquinho mais de toda essa história aqui. Bom, mas antes, né, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, comentar o que você achou desse vídeo, né, outras histórias que você queira que eu traga. Eu tenho uma playlist, eu tô deixando aqui no card, com a história de alguns clubes alemães, que eu já contei aqui algumas coisas. E aí, tem Bayern de Munique, tem Borussia Dortmund, RB Leipzig, Werder Bremen, Wolfsburg, Schalke, vários. Já agora, se eu não me engano, estou chegando no 13º clube com o vídeo de hoje. E bom, para falar do Kaiserslautern, né, a gente vem desde a sua fundação. O Kaiserslautern foi formado no dia 2 de junho de 1900, a partir da junção de dois clubes, o Germania 1896 e o FG Kaiserslautern. Esses dois clubes se fundiram para formar, né, a organização que a gente conhece hoje. Porém, ela teve algumas outras unificações depois. O time se juntou com o FC Palatina e o FC Baviera em 1909, além também do SV Phoenix. E bom, antes, né, de todas essas uniões e tudo mais, o time fez alguns campeonatos, né, participou de algumas coisas mais regionais, até que em 1909 eles chegaram na Westkreisliga, que era ali uma liga regional conceituada, né, um tanto quanto interessante ali da região onde o Kaiserslautern atuava, e pouco tempo depois, né, em 1910 e também em 1912, o time já conseguiu alcançar o vice-campeonato dessa competição. Foi uma classificação muito boa para aquele time que tinha acabado de começar, além das uniões que estavam acontecendo com todas as outras equipes que eu já citei aqui anteriormente. Aí, né, o time acabou passando por um período bem difícil, né, que foi durante a Primeira Guerra Mundial. A equipe não era tão profissionalizada assim, então os jogadores tiveram que servir a guerra e tudo mais. Porém, a equipe conseguiu voltar a competir em alto nível em 1919. E exatamente neste ano, né, chegou a uma divisão superior do futebol alemão e continuou ali a sua ascensão dentro do futebol nacional até atingir a Bezirksliga em 1931. Não sei se eu falei certo, mas imagino que sim, eu tô deixando aí escrito na tela nesse tempo. E aí, você pode me perguntar, tá, beleza, o que é a Bezirksliga? Ela era uma das 16 ligas instituídas pelo Terceiro Reich, então não tinha uma liga gigantesca que contemplasse todos os times. Eram 16 ligas de elite, uma para cada região. Como se fossem os estaduais aqui no Brasil, só que imagina que só tivessem 16 estaduais. E aí, né, com a chegada e a ascensão do Terceiro Reich, o time acabou sofrendo bastante durante a guerra também, não conseguiu grandes méritos, grandes êxitos, a não ser um vice-campeonato. E aí, depois disso, né, quando a guerra passou, o time conseguiu melhorar bastante todo o seu desenvolvimento, os seus resultados, foi jogando melhor e ainda ali no fim da década de 40, a equipe surge com dois grandes irmãos, né, os irmãos Walter. Então você tinha o Fritz Walter e o irmão dele jogando. O Fritz ganhou muito mais nome, muito mais respeito. Hoje dá nome ao estádio do Kaiserslautern. Mas por quê? Você vai falar, só por causa disso que ele jogou bem ali naquele período? Não. Na década de 50, o time foi bicampeão alemão, além de ter conquistado 2 vezes o vice-campeonato. E, como eu falei na introdução do vídeo, para o Milagre de Berna, né, em 1954, a Copa do Mundo que a Alemanha Ocidental venceu, o Kaiserslautern cedeu 5 jogadores para aquela equipe, então isso ficou bastante marcado, foi um time muito presente naquela equipe. Bom, depois desse período, né, nada foi muito fácil para o Kaiserslautern, eles continuaram, né, pertencendo à elite do futebol alemão, mas com grandes dificuldades, né, não conseguiu render tão bem. Até que, em 1990, o time volta a respirar um pouquinho mais, ali na década de 90, em 1990, né, obrigatoriamente, e em 96 também. O time vence 2 vezes a Deutsche Pokal, porém, nessa última ocasião, né, em 96, o time venceu a Pokal e foi rebaixado no mesmo ano, assim como aconteceu com o Palmeiras em 2012 aqui no Brasil, mesmíssima coisa, campeão da Copa Nacional, porém rebaixado pela Liga.
Aí no ano seguinte ele jogou a Bundesliga 2, foi campeão da Bundesliga 2 e subiu à Bundesliga novamente. Quando ele chegou à Bundesliga logo no ano seguinte, foi campeão pela primeira vez na história, primeira e única, se não me falha a memória. O Kaiserslautern fez isso, venceu a Bundesliga 2 e no ano seguinte venceu a Bundesliga principal. E bom, você pode me perguntar qual a maior rivalidade do Kaiserslautern. Acho que hoje em dia, né, se a gente tivesse que colocar o nome do maior rival no momento, seria o Waldhof Mannheim, que é um time que disputa ali as mesmas divisões do Kaiserslautern há um tempo, né? Mas o Kaiserslautern também tem uma rivalidade muito forte com o Karlsruher, que está na segunda divisão, e com o Eintracht Frankfurt, que está na primeira divisão. Acho que aí sim é uma rivalidade muito grande entre Kaiserslautern e a Eintracht Frankfurt, porém as equipes já não se enfrentam há um bom tempo, graças ao péssimo resultado que o Kaiserslautern vem tendo aí nos últimos anos. E bom, quem conhece aqui o canal sabe que eu gosto de trazer ali os recordistas, né, da equipe, e o jogador que mais jogos fez com a camisa do Kaiserslautern, né, dos Diabos Vermelhos, foi Werner Melzer, ele que fez 445 jogos. Além dele, o jogador que mais gols marcou, né, com a camisa dos Diabos Vermelhos foi Klaus Toppmöller, ele que fez 134 gols. E também, né, vocês sabem, eu gosto de comentar um pouco sobre os brasileiros que já passaram por essa equipe. Alguns deixaram marca, outros não foram tão importantes. Esses, assim, que passaram mais de passagem mesmo, foi o Rodinei, foi o Arilson, né, e aí a gente teve outros que realmente jogaram bastante e se destacaram pela equipe. Principalmente o Ratinho. Ratinho jogou muitos anos, chegou a ser quase considerado um ídolo, né, do Kaiserslautern naquele período, e também o Lincoln, que jogou ali pelo Kaiserslautern, depois jogou tão bem que chegou ao Schalke, foi um grande destaque dentro do campeonato alemão, depois de um tempo acabou caindo de produção e veio jogar no Palmeiras aqui no Brasil, e ali também não foi um dos melhores momentos da carreira dele. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, comenta se você quer a história de mais algum clube, mais alguma coisa, estarei sempre à disposição, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!